Você Estrela apresenta show, entrevista, curiosidade, dança, música e um local belíssimo a ser visitado. O seu trabalho na PUC? Bom, comecei na PUC muito cedo, né? Eu me formei em 1980 no curso de jornalismo. Na época eu estava trabalhando como repórter na Folha da Tarde. E o chefe de redação da Folha da Tarde era o diretor da FAMERS naquela época, Toninho Gonzalez, que é um grande jornalista que muito contribuiu para o jornalismo aqui no nosso estado. E justamente quando eu estava nesse período saindo da faculdade, o professor de cinema lá, que era o professor Marcelo Souza, foi para São Paulo, foi para a Unicamp, e eles ficaram sem alguém para dar aulas de cinema. E o Antoninho veio falar comigo, então disse: olha, tu vai assumir lá as disciplinas de cinema, né? E aí eu fui, sem saber muito o que fazer, né? Eu não tinha nenhuma experiência como em sala de aula, nada, mas ele me disse: não, é para tu ajudar os alunos a fazer os seus filmes, né? Não entrei lá para dar aula de teoria do cinema, ou assim, entrar como um professor tradicional, com uma aula como geralmente acontece na universidade. Eu fui lá realmente para filmar com os alunos, assim como eu tinha sido aluno há muito pouco tempo atrás. Então, o meu início de carreira na universidade foi totalmente sem pensar, sem planejamento prévio, assim. Eu não queria ser professor. O professor Joenir Machado da Silva foi o meu guru acadêmico nesse período, ele me ajudou bastante, né? Então, de 2000 a 2003, eu fiz mestrado e doutorado assim, na sequência um do outro, da maneira mais concentrada possível, e não me arrependo disso. Acho que foi uma bela opção, e com isso, quando tu faz o pós-graduação, aí tu entra de cabeça na chamada vida acadêmica, né? Gerbasi, fale de sua experiência como integrante da banda Os Replicantes e do que mais sente falta daqueles tempos, de ser baterista ou vocalista. Bom, minha experiência com Os Replicantes foi uma experiência muito forte, né, que a gente esperava que seria uma experiência muito curta, porque no início da banda era uma grande brincadeira, a gente não pensava em ter uma banda, a gente pensava em aprender a tocar alguma coisa, mesmo que mal, né, e fazer música. E fazer música é uma coisa muito legal, acho que todo tipo de música, né, da música erudita, música folclórica, música regional, rock and roll. Quem faz música sabe que é uma experiência emocional muito interessante, ainda mais com os amigos, né? Eu tinha uma banda que era basicamente amigos, né? Além de serem companheiros de banda, né? Então, aquela coisa que começou de um modo completamente amador, graças a essa convivência legal, os muitos e muitos ensaios na nossa garagem, a gente acabou crescendo, né, enquanto banda, não enquanto músicos. Nós todos éramos muito precários na época, né, mas nós tínhamos uma vontade muito grande de dizer coisas, né, o que no rock and roll não é tão comum assim. Alguém que queria dizer coisas sobre o país da gente, sobre o que a gente estava sentindo, etc. Então a banda cresceu, a banda gravou vários discos, a banda fez muitos shows, a banda está nativa ainda, né? Eu saí em 2002, mas a banda continua ativa fazendo muitos shows aí. E eu tenho saudade das duas coisas. Eu tenho saudade do tempo da bateria, mas eu acho que eu tenho mais saudade do tempo que eu era vocalista, principalmente dos shows, né? Que são momentos assim de uma troca emocional com o público assim muito forte, né? O cinema é uma coisa mais racional, inevitavelmente é uma coisa mais demorada. A literatura, então, nem se fala, né? É um negócio super solitário, que depois tu vai lançar o livro, tu vai tendo a resposta muito devagarzinho, né? Aos poucos, né? E o show não, o show é um negócio forte, curto, e que tu tem que dar tudo naquele momento, né? Então, tu termina o show fisicamente acabado, né, mas emocionalmente muito bem, eu acho. Principalmente quando o show é bom, quando a coisa funciona, né? Nos primeiros tempos eu sonhava com a banda, com os shows, etc. Depois a gente vai, não digo esquecendo, mas
a gente vai se dando conta que aquilo ali ficou para trás, que a gente sempre pode se divertir de vez em quando. Eu vou lá e me divirto com eles de vez em quando, faço alguns shows, uma participação especial, né? De modo que aquelas músicas e aquele tempo eu não vou... Qual tipo de música que você mais ouve nos dias atuais? Olha, eu sou muito eclético, eu ouço realmente muitas coisas, né? Eu gosto de jazz, eu gosto de música erudita, eu gosto de música romântica, música clássica, né? Erudita, já ouvi até ópera, né? Mas o meu chãozinho mesmo é o rock and roll, né? É o rock and roll. Nos anos 70 eu era fã daquelas bandas progressivas, das super bandas, e depois com o punk eu quebrei todos os discos e comecei a ouvir basicamente punk rock, que eu ouço até hoje. Mas eu não tenho preconceito com gênero nenhum, né? Tem gente, eu gosto de rock, então eu não gosto de música eletrônica, por exemplo, eu acho música chata. Não, eu gosto, uma música eletrônica bem feita pode ser legal também, assim como tu pode ouvir uma música regional, gaúcha, bem feita, e tu vê que aqueles versos são muito bons e eu vou curtir também. A música Surfista Calhorda é de sua autoria. Na sua opinião, o que precisa ter um bom compositor? Olha, eu acho que o bom compositor principalmente no rock and roll, é aquele compositor que num determinado momento tem algo a dizer, né? E encontra o ritmo e a melodia, no meu caso, principalmente a letra, né, certa para aquele momento, né? Então, falou de Surfista Calhorda, por exemplo. Surfista Calhorda foi uma música que foi lançada no momento em que o surf no Rio Grande do Sul, ali, meados da década de 80, estava crescendo muito, né? A quantidade de surf shop em Porto Alegre era absurda. Todo mundo surfava. Quem não surfava era bobo, porque era a única atividade realmente que interessava, era surfar. E nessa quantidade absurda de gente indo surfar, tinha muita gente que surfava bem e batalhões de surfistas calhordas, né? Então a música caiu muito bem naquele momento e nunca ninguém ficou bravo, porque o surfista calhorda nunca se acha calhorda. Ele sempre se acha um bom surfista, entendeu? Então a letra, eu acho que a letra dessa música é uma letra que tem uma certa ironia, tem um certo humor, assim, que o rock and roll, geralmente, bom rock and roll, mesmo quando é um rock and roll de protesto, meio brabo, como é o punk, tem que ter, né? Eu não acho que eu seja um bom compositor. Eu acho que eu sou um letrista que fez alguma coisa no Rio Grande do Sul, meio que original, no começo da banda principalmente, que é ter uma mensagem, né? Às vezes política, às vezes cultural, comportamental, que dialogava com o público, diretamente com o público, né? Um pedacinho para nós. Sabe que no Festival do Gramado, eu ameacei cantar, porque na noite anterior a Zezé Mota tinha recebido um prêmio lá, e ela é uma super cantora, além de ser atriz, né? E ela cantou sem acompanhamento nenhum, etc. E aí quando eu recebi o prêmio da Casa de Cinema, eu consórcio da Casa, não, eu vou cantar também, porque eu sou cantor. E todo mundo olhando apavorado, brincadeira, não vou cantar, não se preocupem, não se preocupem. Mas depois as pessoas me cobraram, eles estavam prontos para cantar. Ó, Surfista Calhorda! Pronto, tá bom. Gervásio, dos seus filmes, qual é o seu favorito e o que lhe deu mais prazer de fazer e o de mais sucesso? Meu favorito, que me deu mais prazer e o de maior sucesso. É muito complicado isso, porque geralmente as coisas que tu faz no começo da carreira, né, os primeiros filmes, eles te marcam muito, né? Então, inevitavelmente, eu tenho que falar de um filme de super-herói chamado Inverno, né, que pouca gente conhece, mas eu acho que naquele filme, junto com os meus amigos que faziam super-herói na época, o Giba, a Lúlia, o Martim, o Verga, etc., a gente construiu um filme intimista sobre Porto Alegre, falando de uma estação, né, no inverno, falando do frio, falando do vento, falando da chuva, né, e de uma certa situação existencial
nossa naquela época, que era uma situação um pouco de solidão, de se sentir um pouco assim entre a juventude e a idade adulta, e nós não éramos adultos ainda, mas também não éramos crianças, etc. É um filme que, apesar de ser Super 8, então ele é muito precário tecnicamente, né? Talvez seja o meu filme mais pessoal, o filme que eu me coloquei mais ali, né? O meu filme favorito, complicado dizer, mas eu acho que é o que eu estou acabando agora, que ninguém viu ainda. A gente sempre, a última coisa que a gente faz é aquela que a gente tem, a gente vê com mais energia, assim, com mais vontade que dê certo, né? E pela reação das poucas pessoas que viram o filme até agora, que nem está pronto ainda, né? O 3Fs vai ser o meu filme favorito, assim, que ele for lançado, né? E o que fez mais sucesso, se a gente for medir em termos de prêmios, é um curta-metragem chamado Deus Ex Machina, que ganhou 12 ou 13 prêmios no Festival de Gramado, depois ganhou prêmios em outros festivais também. Eu fui para a França, fui para a Holanda com ele, e é um filme completamente diferente do Inverno e do 3Fs também. Talvez seja o meu filme mais cinematográfico, que eu mais tenho usado as coisas da linguagem de cinema, de montagem mesmo, etc. Né? Ele é muito menos pessoal, é mais cinematográfico, né? Então talvez por isso tenha agradado bastante, né? Um exercício de roteiro, de montagem, que eu acho que funciona bem. Na televisão fez Memorial de Maria Moura. Prefere televisão ou cinema por quê? São coisas muito diferentes, né? Para a conta bancária, a televisão é muito melhor. Então, se a gente for pensar, né, o que a gente prefere para pagar as contas no final do ano, a TV, eu fui contratado da Globo durante 5, 6 anos, né? Foi um momento muito interessante, porque tu é cobrado muito profissionalmente, né? Não adianta tu não querer escrever, eu não estou afim de escrever, porque não tem essa, tem um prazo, tu tem que fazer. Memorial de Maria Moura é um roteiro de 24 capítulos, são mais de 700 páginas, feitas em um mês, entre 4 pessoas, né? Então é um trabalho profissional que tu pega, tu tem que ter muita energia para fazer aquilo, e não tem desculpa, tem que fazer mesmo, né? Cinema não, cinema é uma atividade que tem um outro ritmo, tem um outro tempo, assim, e tem uma coisa fundamental, que no cinema eu faço o filme que eu quero fazer, e na TV eu dificilmente conseguiria fazer alguma coisa assim, tá? Acho que as duas coisas são legais, interessantes. Eu agora estou mais no cinema do que na TV. Eu acho que a TV do Rio Grande do Sul, e até esse programa de vocês e outros programas independentes como esse ajudam, né, a gente perceber que a gente tem muito mais capacidade de fazer coisas do que há 10, 20 anos atrás. Algum de seus filmes tem um pouco de sua história ou de sua vida? Algum personagem representa alguém de sua convivência? Todos os filmes têm alguma coisa da minha vida, né? Todos os filmes, sem dúvida nenhuma, né? Agora, eu nunca sou exatamente eu, né? O David Lodge, que é um escritor inglês que eu gosto muito, e costuma dizer o seguinte, que os ficcionistas, né, eles usam a sua vida pessoal, né, a vida das outras pessoas que eles conhecem, e tudo que eles leram, todos os filmes que eles viram, enfim, todas as histórias que eles já consumiram, e misturam tudo. E dessa misturada aí, eles fazem a sua matéria, a sua obra, né? De modo que às vezes nem eles sabem da onde veio aquela história, o que veio deles mesmo, o que foi tirado da vida das outras pessoas, a gente não sabe, né? Então, claro, tem filmes que são mais pessoais. Eu te falei um pouco do Inverno, né? Que é um filme que flagra, né, um momento existencial, acho que não só meu, mas da minha geração, ou da minha turma, né? Que está muito próximo ao que a gente vivia na época, né? E a Porto Alegre daquela época, as pessoas daquela época, aquele inverno, né? Estão muito registrados ali, mas continua sendo ficção, né? Continua sendo produto da imaginação, né? Agora essa imaginação tem uma fonte, que é a vida real da gente, né?
E é bom que seja assim, né? É bom que seja. Senão eu estaria fazendo histórias, sendo um historiador, vou contar o que aconteceu. Não, a gente conta o que poderia ter acontecido. Qual o motivo que o levou a escrever vários livros e tem projeto para outro esse ano? E quando pretende lançar o livro Rock é Tudo? Bom, o que leva a gente a escrever, eu acho que é o desejo de expressar alguma coisa, né? Eu, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de comunicação oral, né? Eu era bastante gago, né? Eu sou um pouco gago, dou umas resvaladas de vez em quando, mas eu era muito gago, né? Eu era muito tímido também. Então, na comunicação com as pessoas, né, era difícil para mim. Então, o ato de escrever, para mim, era um ato mais tranquilo, estava mais liberado, assim, né? Então, eu comecei escrevendo aquelas redações na escola, né, caprichando bem nas redações, daí eu passei para uns contos pequenininhos, etc., né? E aí percebi que era legal, que me dava prazer aquilo. No meu caso, então, a escrita para mim foi uma libertação dessas travas da linguagem oral e uma tentativa de fazer uma ponte mais sólida. A partir daí, os livros vieram mais ou menos naturalmente, né? O meu primeiro livro é um livro de contos chamado Comigo Não, que é de 87, que reúne material de mais de 10 anos, né? De coisas que eu estava escrevendo, etc., né? Além desse, eu tenho outro livro de contos, chamado Contos Cinematográficos, e um romance, chamado Professores, que também tem alguma coisa do que eu vivi, né, nesse ambiente universitário, acadêmico, né? E os outros dois livros são os livros ligados ao cinema. Um é a minha tese, né, que graças ao professor Juremir acabou sendo publicada também, lá pela PUC, e o outro é um livrinho que eu escrevi sobre direção de atores. O que pensa sobre a política de nosso país nos tempos de hoje? São tempos difíceis, né? São tempos muito difíceis. Eu sou do tempo, por exemplo, né, da ditadura. Eu lembro ainda de um momento que a gente tinha medo de dizer alguma coisa, medo de criticar, de protestar, e hoje não. Hoje as pessoas podem dizer o que pensam, né? Podem protestar, podem dizer que está errado, etc. Isso eu acho muito saudável. Então eu acredito que a população brasileira está mais politizada do que estava antes. Esse aumento do grau de consciência política vai ocasionar também uma melhoria no ambiente político popular. Nesse momento específico, a coisa está complicada. Fale um pouco sobre o seu trabalho na Casa de Cinema. Bom, a Casa de Cinema é esse lugar aqui onde eu e mais 5 pessoas, nós somos 6 sócios, né, tentamos fazer cinema no Rio Grande do Sul, profissionalmente, né, o que é uma coisa complicada, a gente está fazendo 20 anos, né, então acho que a nossa maior qualidade é a teimosia. Nós continuamos tentando fazer os nossos filmes, continuamos tentando contar as nossas histórias através de filmes, que é um negócio que implica, além de criatividade e de técnica, implica grana, implica administração, implica em tu manter uma certa estrutura que é um pouco assustadora, aos poucos, né? Nenhum de nós é um empresário, assim, no sentido estrito do termo, né? Tipo, pensar a administração, os lucros, os objetivos e as metas, né? Nós somos todos cineastas aqui, tentando ter uma atividade econômica num país que não dá muita bola para o cinema enquanto atividade econômica, né? A gente vai lutando contra a maré. A gente começou num momento que praticamente não tinha cinema no nosso país, que foi no tempo do Collor, né? E se naquele tempo a gente sobreviveu, acho que hoje está até melhor do que no tempo do Collor, né? Então a gente tem que continuar com esperança de que a gente vai conseguir continuar fazendo bons filmes, né? Agora, assim, em termos econômicos, em termos estruturais, assim, eu acredito que está na hora do cinema brasileiro fazer algumas mudanças importantes aí. Acho que esse modelo atual das leis do audiovisual, da lei Rouanet Rouanet, enfim, das leis de incentivo, é um modelo que está dando sinais assim de esgotamento. Nós temos que partir para a complementação desse modelo de financiamento com um modelo de distribuição e de exibição, que eu também não tenho a receita pronta aqui, né? Mas que alguma coisa tem que ser feita, acho que
Sim, tem que ser feito. Deixe uma mensagem aos nossos cineastas e os novos roqueiros de nosso estado. Bom, essa é fácil. A mensagem é, vai procurar a tua turma. Cada vez que vem alguém na casa de cinema, eu tenho um roteiro, eu sou diretor, eu quero fazer isso. Vai procurar a tua turma, entendeu? Porque cinema é uma coisa coletiva, cinema é uma coisa que precisa dos teus amigos, ou precisa de gente com objetivos semelhantes aos teus. Aí tu junta esforços, consegue fazer alguma coisa, né? Eu comecei a fazer cinema assim, eu nunca esperei que alguém me desse uma chance, eu sempre fui atrás e cavei a minha própria chance. No rock and roll é a mesma coisa, né? Tem que ter os teus amigos, tem que ter os teus companheiros e o fato de fazer um filme ou fazer um ensaio, né? Tem que ter a mesma base, que é o prazer de fazer. É o prazer de fazer. Se tu não está com os teus amigos, se tu não sente prazer em ensaiar com os teus amigos, né? Tu não vai ter força para continuar com a banda, para fazer show e depois eventualmente até ganhar dinheiro com isso, né? E no cinema a mesma coisa, tu tem que ter o prazer, né, de reunir os amigos, ensaiar, né, planejar o filme, filmar, montar depois, de modo que seja uma coisa, antes de qualquer coisa, prazerosa. Se no Brasil tu começar a pensar muito em termos de resultado, né, eu estou fazendo isso para ter um resultado X, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar famoso, eu quero isso, tu vai te dar muito mal, né, porque as chances são poucas, né, não é que elas não existem, elas estão lá, e quem persevera acaba conquistando alguma coisa, mas se tu não tem o prazer no ato de realizar a mesma coisa, né, de fazer, aí eu acho que não funciona. Aí vai fazer outra coisa, vai ser engenheiro, vai ser advogado, médico, que são carreiras com uma perspectiva profissional assim, mais sólida, né? Quem faz arte tem que ter alguma coisa para dizer e tem que estar disposto a se emocionar fazendo, né? Senão não tem graça. Agradecemos a participação do Gervasi em mais um Você Estrela. Uma boa noite e até o próximo programa. Boa noite para todos os telespectadores.